A gente está falando aqui sobre o Sermão do Monte, a ética do reino de Deus, a chamada nova lei, né? Mais alguém levante a mão. Não recebeu ainda? Já recebeu? Aqui, ó. Aqui, então. Aqui mais um, ele precisa de mais um ali. Ok. Amém. Graças a Deus. Vamos falar hoje sobre o perigo da ira. Quando a gente fala de edificação, a gente fala de edificação da vida cristã, edificação da fé, edificação fala de fortalecimento. Então vamos ler ali o que está ali no roteiro, os versículos que estão ali no roteiro, vamos ler juntos. O que Jesus disse? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. A gente vai falar aqui um pouco sobre ira. Eu quero que você responda essa pergunta. Quais são as suas reações quando fica irado? Tá? Essa você não vai precisar compartilhar, tá? Tá? Eu não vou pedir aqui que as pessoas fiquem em pé e digam o que você faz quando você fica irado. Mas é reflexão pessoal, tá bom? Então, anote aí quais são as suas reações quando você fica irado. Ok? Sabe, isso é importante, a gente reconhecer os nossos comportamentos. E isso a gente faz diante de Deus. E nós devemos de refletir sobre algumas realidades nossas e não negá-las. Por só assim Deus pode tratar com elas quando elas são expostas diante dele, diante de Deus. Sabe, na lei, o julgamento por homicídio na lei mosaica teria como a sentença a pena de morte. Era a sentença. Matou, morre. Assassinou, será morto. E isso porque assassinos não deveriam circular entre os cidadãos que lutavam pela vida. Então, quem matava morria. Era assim que acontecia. Mas, agora, Jesus mostra o mesmo juízo e pena, mostra que o mesmo juízo e pena serão atribuídos aos que se iram e maldizem os seus semelhantes. Jesus coloca aqui no mesmo nível, ele faz a citação, não matarás,
e quem matar será sujeito a julgamento, e esse julgamento era um julgamento de morte. A lei tinha lá umas questões, se fosse morte por acidente, involuntária, ok? Mas morte quando havia homicídio, então quem matar será sujeito a julgamento, e se era homicídio, morreria. Jesus está falando disso e ele continua falando de homicídio, e ele, no contexto dessa fala, ele diz: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele coloca uma coisa ao lado da outra. Ele equipara as duas coisas. Ele deixa no mesmo nível. Ele mostra juízo semelhante, tanto para um como para outro. E quando a gente olha para isso, isso é muito sério. Mas que ira é essa? Só porque eu fiquei irado, eu já vou receber? Houve um momento de ira, e então eu tenho o mesmo nível de julgamento do que um homicida? O contexto aqui vai deixar muito claro que não é uma referência a um momento de ira. A Bíblia considera o surgimento da ira no coração humano. No entanto, ela nos alerta que quando isso ocorre, nós não devemos pecar. Pecar. É isso que a Bíblia vai dizer, vai considerar a possibilidade da ira. Efésios capítulo 4, versículo 26, eu vou ler com vocês aqui. Efésios 4, 26, diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. A Bíblia não está dizendo que a gente nunca vai ficar irado. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E daí já vem em seguida o versículo 27, e não deem lugar ao diabo. Está ali no mesmo contexto. O diabo atua no contexto da ira. A ira dá lugar ao diabo. Então, a Bíblia, ela lida com a ira de maneira séria. Jesus está falando de ira, mas aqui diz: quando vocês ficarem irados, ninguém está livre de ficar irado. Mas a questão é a maneira que se lida com a ira. A Bíblia nos ensina, então, que quando nós nos iramos, nós não devemos de pecar. Ou seja, não podemos abrigar esse sentimento. Abrigar é a palavra. Não podemos abrigar esse sentimento em nosso coração e permitir que os desejos provenientes dele nos orientem. Que o desejo da ira nos oriente. A Bíblia diz: ó, vocês se iram, acontecem fatos que a ira vem, mas não pequem. E daí, o que a Bíblia diz? Não se coloque o sol sobre a ira de vocês. Não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Qual é a figura? Se aconteceu um fato que nos deixou irado, existem duas maneiras, e as duas são válidas para, de alguma maneira, interpretar esse versículo. Não deixe o sol correr, esquentar a ira. Ficar um tempão, todo dia o sol, e a ira vai esquentando, vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo.
Outra maneira de interpretar. A ira vem e não deixa o sol se pôr sobre ela. Ou seja, até o sol se pôr, lida com isso e fica livre dela. Não vai dormir irado. Uma outra maneira de dizer, quando a ira vem, não peque, segura, cala a tua boca, não tome nenhuma atitude com um coração irado, não tome nenhuma decisão com o coração irado, porque senão você vai pecar, e pecar também quer dizer errar o alvo. Essa é uma definição de pecado, errar o alvo. Se a gente estiver irado e tomar uma decisão, nós vamos pecar, nós vamos errar o alvo. Toda a decisão que a gente tomar debaixo de ira, essa decisão fatalmente vai ser errada. Nesse sentido, vamos pecar. Então, quando vocês ficam irados, não pequem. Não pequem, ou seja, vem a ira, cuidado, fica quieto, não tenha reação pecaminosa, segura. Veio a ira, eu seguro, eu tenho o Espírito Santo, fruto do Espírito é domínio próprio, eu domino, eu seguro isso, mas não é que eu fico segurando lá dentro e remoendo ela, e me alimentando dela. E o tempo vai passando, o dia vai correndo, o sol vem vindo, e a coisa, na verdade, vai esquentando. A primeira coisa, eu não peco. A segunda coisa, eu tenho que me livrar. Eu não posso deixar isso aqui ficar fervendo, borbulhando. Porque se ficar, na hora que isso vier para fora, a coisa vai ficar muito feia. Muito feia. Então, não podemos abrigar esse sentimento e permitir que esse sentimento de ira nos oriente, porque se a gente deixar a ira esquentar, segurar, ficar fervendo, esse sentimento vai nos orientar. Quem vai orientar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas decisões, vai ser a ira. A ira não pode nos orientar. Toda orientação vinda da ira será uma orientação errada. Geralmente, quando a ira entra no coração, ela esquenta, o sol se põe sobre ela, ela vai se revelar. Geralmente, em primeiro lugar, por meio da nossa boca. Por meio da nossa boca. Jesus disse, Mateus 12:34, que a boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio o coração. Então, se tiver ira, a boca vai falar inspirada e dirigida e orientada através da ira, por meio da ira. E será que é só através das palavras? Não. Posteriormente, a ira também vai provocar outras reações altamente danosas. Altamente danosas. Tudo que vier da ira vai causar dano. Toda a orientação da ira, quando obedecida, ela vai causar dano. E Jesus está falando aqui da ira. Da ira. E então, ele está dizendo, não matarás, ele está colocando aqui ira no mesmo nível de homicídio,
Sabe por quê? Porque a ira e as suas manifestações matam. A ira liberada manifestará palavras duras, muito pesadas, altamente ofensivas. As palavras ungidas pela ira, elas vão trazer destruição. O que geralmente a gente menciona, que quando nós falamos ungidos pelo Espírito Santo, vai trazer construção, vai trazer vida. Fala ungida pelo Espírito Santo, mas tem a fala também ungida não pelo Espírito Santo. A fala ungida pela ira, que fica sendo uma unção maligna. Nós conhecemos o que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21. A Bíblia diz que a nossa língua, aqui, e se refere, não língua, órgão, mas as palavras, tem o poder de trazer vida ou morte. É a Bíblia que diz isso. Que a morte e a vida estão no poder da língua. Na nossa fala, nas nossas palavras, nós podemos liberar vida ou morte. A gente que usa esse versículo só para falar sobre positivismo, para dizer que a gente nunca pode falar nada negativo e que nós só temos que falar as coisas que são totalmente positivas e nada de negativo. Não é bem assim. A Bíblia fala de admoestar, e admoestar implica em falar, sim, em alertar sobre coisas negativas. Então, não é que a gente nunca pode falar nada do risco que pode acontecer de negativo. Não, não é isso que esse versículo está ensinando. Mas ele está falando que morte e vida estão aqui no poder da nossa boca, da nossa língua. Estão ali. E Jesus, então, nesse contexto de ira, com um nível de homicídio, considerando o poder assassino da ira, o poder da ira em assassinar, em cometer homicídio, ele vai falar justamente de palavras, de boca. E o exemplo que ele vai dar aqui é do que se fala. Houve a ira, então vem as palavras ofensivas ditas aqui por uma pessoa irada. E então ele vai dar um dos exemplos de palavra nociva, que é raca, que é de origem aramaica, que quer dizer vazio, sem sentido, pessoa de cabeça vazia, cabeça oca. E esses exemplos que Jesus citou na cultura judaica eram algumas palavras muito pesadas, altamente ofensivas. Né? Na nossa cultura, talvez, né, um lá vai dizer para a outro, ô, seu cabeça oca, tal. Né? Não tem esse sentido, essa carga semântica, vamos assim dizer, tão pesada. Mas Jesus pegou duas palavras que na cultura judaica eram das mais pesadas, das mais ofensivas, que quando alguém estava muito irado, as palavras que vinham na boca deles eram essas. Na nossa cultura, existem outras palavras, que quando as pessoas estão muito iradas, elas dizem aquelas palavras. E elas escolhem as palavras mais pesadas que existem, mais ofensivas que existem quando estão iradas. Então, um dos exemplos que Jesus usou foi raca, daí o outro foi
louco ou ímpio, tolo, abominado. E essa também era um insulto muito grave, extremo na cultura judaica. Jesus citou aqui 2 exemplos, no contexto da época, da cultura da época. Mas o que Jesus está dizendo aqui, o que ele está falando aqui é das palavras de morte ofensivas, palavras que têm o objetivo de matar. Lembra que o Sermão do Monte é chamado de a nova lei? E antes dessa passagem, lembra que Jesus disse: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. Essa justiça superior, a gente já estudou, é sobretudo a justiça imputada, justiça de Jesus colocada sobre nós, mas Jesus também fala de justiça ética. E aqui está uma justiça muito superior para aquelas pessoas. A pena de morte era para quem matava. Aqui tem uma justiça superior. Morte não é só matar o corpo, mas é quando se mata pessoas com as palavras. Assim se mata também, assim se comete homicídios. As palavras de maldição, é o espaço ali, as palavras de maldição que são temperadas com ira, palavras de maldição temperadas com ira, matam. O que elas matam? Elas matam sonhos, elas matam emoções, elas matam sentimentos, elas matam casamentos, elas matam filhos, elas matam os pais, elas matam irmãos, elas matam relacionamentos, elas matam famílias, elas matam vida profissional, elas matam muitas coisas quando elas são dirigidas a determinadas áreas. Elas matam. E Jesus disse que quem tem esse tipo de comportamento corre o risco de ir para o fogo do inferno. Não fui eu quem disse isso. Jesus disse, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Palavras de morte matam. Matam. E Jesus condena as palavras de morte. Onde há ira, há ódio. Vamos ver o que diz 1ª Epístola de João, 3º capítulo, versículo 15, diz assim: quem odeia seu irmão é o quê? É assassino. A Bíblia está dizendo, quem odeia o irmão é assassino. Não sou eu que estou dizendo. O que o versículo continua dizendo? E vocês sabem que nenhum assassino tem o quê? A vida eterna em si mesmo. Diante disso, a gente precisa examinar o nosso coração e ficar livre da ira, cuidar com a ira e com os comportamentos que advêm da ira. Quem sabe, muitos mataram muitas coisas na nossa vida com as palavras dele, ou com atitudes. Mas quantos que talvez nós matamos? Jesus, ele lidou com esse assunto de maneira muito séria. É um assunto relevante. E a gente não pode brincar com ele. Vamos ficar em pé.
eu disse a vocês o que eu entendo na Bíblia. Eu gostaria que, nesse momento, nós fizéssemos uma reflexão e que nós pedíssemos ajuda a Deus. A manifestação do fruto do Espírito em sua característica denominada domínio próprio. Ninguém está livre de ficar irado. Algumas coisas acontecem, nos deixam irados. A Bíblia considera isso. Isso é inevitável. Mas há coisas que precisam ser evitadas. O pecado tem que ser evitado. Quando a ira vem, necessariamente isso não é pecado, a vinda da ira. O pecado acontece se eu reajo a partir daquele sentimento. Eu não seguro, eu vou à ação. O pecado acontece quando vai passando o tempo, a ira vai esquentando e eu não lido com ela, eu não me livro dela. Daí os homicídios acontecerão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem sabe alguém diga, puxa vida, eu estou me lembrando de tanta coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É o Espírito Santo que fala por meio da palavra. E quando o Espírito Santo fala, não é para condenar, mas é para conscientizar, para nos levar a arrependimento, confissão e abandono. E graças a Deus que a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.